Isso é óbvio, né? O pessoal se preocupa muito com essa coisa dos 11 titulares, mas com vários jogos o técnico vai revezando, vai trocando, vai mexendo no time. Se o De La Cruz estivesse aqui no Brasil, jogando pelo Flamengo, e não lá nos Estados Unidos, certamente o Gerson não teria feito 90 minutos todos esses jogos. Um jogo ele tiraria o De La Cruz com 15, outro jogo ele tira o Gerson com 15 no segundo tempo. Ontem o Pedro entrou para jogar pouco menos de 30 minutos fora acréscimos. O Tite falou que não sou maluco de poupar o Pedro, tudo, ele sentiu alguma coisa. Que nada, ele poupou mesmo o Pedro. Estava definido. Ele pode ter sentido alguma coisinha, mas nada que eu tirasse do jogo se fosse um jogo importante, decisivo. Fosse um jogo Flamengo e River pela Libertadores, vale a classificação. Ele colocaria o Pedro no segundo tempo? Não, ia começar o jogo, porque ele não tinha um problema sério. A questão é, claro, a preocupação para o cara não estourar, né? Então ele pega o Pedro, deixa de fora, entrou e fez certo, fez certo. Eu achei que ele ia colocar o Gerson também de fora ontem. Talvez amanhã ou depois ele faça isso com o Gerson. Pode ser que no sábado, de repente, ele chegue à conclusão que o Gerson tem que ficar no banco, entrar no segundo tempo, montar o time sem ele. O Pulga já voltou, já compensa um pouquinho, né? Um cara importante no meio campo de volta. O Alan e o Ortiz não receberam amarelo, então vão estar à disposição também para jogar ali. Então você tem aí uma situação que é equilibrar pratos mesmo, é o que ele está fazendo. Sabe? Eu acho até que ele falou isso ontem na coletiva, porque explicar, poupar o P para algumas pessoas, o cara não entende. O cara estoura, cara. Tá jogando 90 minutos todo jogo. E não pode perder o jogador tão importante, né? Mas todo mundo joga, todo mundo vai jogar. É jogo que não acaba mais. Você vê, o Cebolinha tá machucado. O Bruno Henrique tá jogando. Em dado momento, alguém falou: renovou com o Bruno Henrique, agora o Cebolinha tá jogando bem. O que faz? Fica um no banco, outro joga, um machuca, outro entra, outro fica bom, aí troca, entra no segundo tempo e a vida segue. Gente, esse pessoal não vê futebol europeu. Não para ver como é que funciona nos grandes times da Europa. Eu falo futebol europeu porque o Flamengo tem um elenco muito mais recheado do que a maioria dos elencos aqui do Brasil. Então, é um padrão de elenco desse sentido que lembra os grandes times da Europa, guardadas as devidas proporções, é claro. Né? Os caras lá são jogadores melhores ainda. Você ter bons caras no banco. E a ideia é essa mesmo. O Palmeiras está fazendo a mesma coisa com as contratações que vem encaminhando. Vai ter gente boa no banco. O Maurício, é um bom jogador do Inter. Vai ser titular absoluto do Palmeiras? Não vai ser. Vai ter que ganhar a posição. O Felipe Anderson vai entrar? Quem vai sair? O Rony tem ficado no banco, agora voltou a jogar de novo. O Rony é um jogador histórico do Palmeiras, cara, o maior artilheiro do time na Libertadores, mas estava no banco. E assim vai, entendeu? Diferentes jogadores, diferentes características, tamanhos, né? Todo mundo joga, gira todo mundo entra. E tem que voltar os caras o quanto antes. Se o Flamengo puder contar. Se o Brasil fizer o serviço sábado e eliminar o Uruguai, ótimo pro Flamengo. Os caras estão. Segunda-feira está todo mundo de volta. O jogo é sábado, né? Dá para pegar o voo de segunda-feira, chegar domingo à noite, chegar segunda-feira no Rio de Janeiro. Terça-feira está treinando e quinta-feira Flamengo e Fortaleza estão em campo. Os quatro. No mínimo ficar no banco, né? No mínimo ficar no banco, pelo menos. Dá até para jogar. Quinta-feira, 5 dias depois do jogo. Não tem jet lag, não tem nada. Está à disposição do técnico para entrar no jogo se precisar. Quanto antes, melhor, cara. E o Flamengo vai ter o jogo com o Inter adiado, que o Inter tem outros compromissos atrasados, né? Por conta de tudo que aconteceu lá no Sul. Tem jogo de playoff de Sul-Americana e tem jogo da Copa do Brasil com Juventude. Então o Flamengo e Inter foi adiado. Então o Tite vai ter. Isso é até bom. Os caras vão voltar a ter o jogo do. Aí não sei se vai voltar antes ou depois, né? Depende do jogo de sábado do Brasil com o Uruguai. Mas ele vai receber os jogadores uruguaios, vai ter uma pausa para poder parar tudo, treinar, avaliar, ver a condição de todo mundo e depois vir com tudo, com o time completo, com o elenco cheio já, fora só um ou outro que estiver eventualmente contundido, e tentar dar uma sequência aí boa no campeonato. Tem tudo para terminar na liderança após esse período, né? São 2 jogos em casa, e hoje, se o Grêmio não perder para o Palmeiras, terá pelo menos aí 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é bem, bem importante, né? A vantagem significativa nessas circunstâncias que o Flamengo está enfrentando aí. Tem gente minimizando, né? Não, mas tem muito jogador, sim, mas o elenco do Flamengo não é esse que está jogando. O elenco do Flamengo é esse com os caras que estão lá no time do Uruguai. Não, mas o Flamengo tem mais dinheiro. Sim, o Flamengo trabalhou para ter mais dinheiro, para ter esses jogadores todos, não para ficar sem eles. Mas estão chorando de barriga cheia. Não interessa. Não interessa. O elenco do Flamengo não é esse. O elenco do Flamengo é quem está à disposição do Tite e os caras que estão lá com o Bielsa na seleção do Uruguai. Não é culpa do Uruguai, é culpa da CBF que tem um calendário ridículo. Aí, ponto, acabou. Não importa se o Flamengo venceu, perdeu. É a mesma coisa. A arbitragem ontem, a reclamação é pertinente. Reclama só quando perde? Não, tem que reclamar quando ganha. Lógico, até para ser coerente. Alan, dentro disso que você até falou, né, dessa possibilidade do próprio Luiz, né,
O Mauro tinha ressaltado que ele ontem, né, trabalhou por dentro. No jogo do Cruzeiro ele já tinha feito esse movimento de trabalhar por dentro ao lado do Pedro, né, no segundo tempo. Ele parte para o 4-2-4 que ele abre o Gerson. Então, vendo dentro dessa visão para o jogo contra o Cuiabá, poderia, né, até mesmo tirar o Bruno Henrique de dentro, né, de fora, e colocar por dentro ao lado do Pedro. Colocar o Léo Ortiz, tira o Gerson, né, poderia entrar o Lohan, mas também poderia ser o Luiz por trás de Bruno Henrique, Pedro ou Carlinhos, né, e explorar principalmente a descida tanto do Ayrton como do próprio Wesley, dando um passo atrás com o Léo, entrando no meio dos dois zagueiros, com o Pulgar, Alan, o Luiz Araújo ou o Lohan à frente, com esses dois laterais passando os atacantes por dentro. Então são possibilidades, né, que o Tite tem no elenco, e com as vitórias, e principalmente com as boas respostas desses caras que não jogavam tanto, né, eu acho que o Tite se sente confortável até para mexer. Né? São possibilidades reais que esse elenco do Flamengo oferece para o Tite, e dentro dessa confiança de vitórias e boas performances, pode também, taticamente, mudando o sistema, o Flamengo continuar dando boas respostas, né, nos próximos jogos. Né?